Bendito seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2º livro dos Reis. Capítulo de número 4. 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 8. 2º livro dos Reis, capítulo 4. Versículo de número 8. Aconteceu também que certo dia passava Eliseu por Sunem, e havia ali uma mulher rica ou importante, que convidava insistentemente para que o comesse, e quando ele passava por ali, vinha à casa dela para comer. E ela disse ao seu marido: agora eu entendo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Rogo-te que façamos um pequeno quarto sobre os muros e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro ou um cartiçal, para que quando ele vier a nós, hospede-nos nele. Vamos pular para o versículo 13. Disse ele então a Geazi: dize-lhe, eis que tu tens sido solícita conosco com todo o seu esmero, que queres que se faça por ti? Necessita que eu vá até o rei, ou ao comandante, ou ao general do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Versículo 16. E ele disse: no ano que vem, ou daqui a um ano, por este tempo, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, varão de Deus, não minta ou não zombe da tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo que Eliseu profetizou. E o menino cresceu. E o menino: Pai, esta é a tua palavra, que substitui qualquer discurso, qualquer palavra, porque a tua palavra está acima de todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor amado, para receber o que o Senhor tem para nos entregar. Fala mais uma vez, Senhor, em nosso meio, que a porta da palavra esteja aberta e que possamos estar atentos, porque a tua palavra, Senhor, ela vai promover em nós, Senhor, uma fé genuína, ao ponto de alcançarmos o sobrenatural. Obrigado, Senhor, por esse momento. Tributamos a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Esse texto aqui vai falar sobre uma parte do ministério do profeta Eliseu. Qual o nome do profeta? Eliseu. A gente precisa contextualizar para poder falar sobre ele. Você sabe que Deus levantou antes dele um profeta chamado Elias. Qual o nome do profeta? Elias foi levantado por Deus no capítulo de número 17, no 1º livro dos Reis, levantando, profetizando contra Acabe, contra o sistema. E ele profetizou que não haveria chuva durante 3 anos e meio. E segundo a sua palavra, o céu se fechou e nunca mais choveu nesse período. O texto vai dizer que o tempo foi passando, as missões que Deus dava ao profeta Elias foram sendo executadas. Mas por um tempo da sua vida, ele, debaixo de ameaça de Jezabel, ele se esconde, porque segundo a sua natureza humana, ele teve medo. Ele era profeta, mas ele era um ser humano. Ele se esconde numa caverna, Deus ali fala com ele e manda ele sair. E saindo ali daquela caverna, Deus fala: volta pelo deserto de Damasco e cumpre 3 missões.
Quais são essas missões? Primeiro, unge Azael para que se torne rei da Síria. Logo depois, unge Jeú para que se torne rei em Israel. E terceiro, unge Eliseu de Abel-Meolar para ser profeta em seu lugar. Então Deus se manifesta a Elias dizendo: o seu ciclo está terminando, mas a obra, a missão permanece. Vou levantar alguém que vai dar continuidade ao trabalho, à missão que eu tenho lhe confiado. Assim, acontecendo como Deus ordenou, o profeta Elias obedece. O profeta Elias vai para uma cidade chamada Abel-Meolar. Se você estudar sobre essa cidade, você vai perceber que essa cidade é muito pequena, muito enxuta. Ela é uma cidade que era muito difícil alguém que morava nela ser enxergado como alguém que se tornaria alguém grande. Mas só que Deus, quando quer levantar alguém, não importa a geografia, Ele vai aonde os homens não vê, mas Ele vê, Ele vai e levanta quem Ele quer. Ele vai até esta cidade. Está quem? Eliseu, trabalhando aonde? Na 12ª junta de boi, trabalhando, segundo a história bíblica, na fazenda dos seus pais, trabalhando na labuta do dia a dia, enfrentando o sol quente, enfrentando dificuldade, mas estava ele ali trabalhando, quando Elias aparece, e lançando sobre Eliseu a sua capa. Eliseu, percebendo que agora Deus havia o chamado para um trabalho diferente, ele percebendo agora que Deus tinha chamado para uma obra diferenciada, é Deus dizendo para Eliseu: Eliseu, você vai continuar trabalhando, mas só que o trabalho vai ser diferente. Você vai deixar de trabalhar para os seus pais e vai trabalhar diretamente para mim. Então o trabalho continuou. Esse texto é importante para a gente esclarecer uma coisa que é dita nesse tempo. Tem gente que é chamado assim, por um tempo trabalha para os homens, mas depois Deus separa para a sua obra. Logo depois Deus separa para o seu projeto. É assim que acontece até os dias de hoje. Então o trabalho continuou. Então Eliseu, percebendo que Deus estava sinalizando que o novo tempo se arvorava, ele diz para o seu senhor Elias: deixe-me despedir dos meus pais e logo depois vou lhe seguir. Elias olha para ele e diz: olha o que eu te fiz, olha a responsabilidade que agora você tem. Ele, voltando para a sua casa, ele despede dos seus pais. Isso aqui é importante dizer. Ele foi chamado por Deus, ele estava trabalhando na fazenda, na 12ª junta de boi, não tinha exposição nenhuma, mas era alguém que trabalhava bastante, não era alguém que tinha tanto valor diante de muitos, mas é alguém que revelava valor na sua própria casa. Isso aqui é importante a gente dizer. Melhor coisa, ou a melhor versão que a gente pode revelar, não é diante do povo, mas é do meio da nossa família. Essa é o nosso maior testemunho. Podemos ser muito qualificados no nosso trabalho, podemos fazer muita coisa boa na igreja, podemos realizar trabalhos comunitários importantíssimos, é relevante, de fato é, mas a nossa melhor versão, ela não se revela na igreja, ela não se revela na comunidade, ela não se revela no meu setor de trabalho, mas a minha melhor versão, a minha melhor oferta se revela dentro da minha casa, porque é onde tudo começa. Eu não posso ser muito bom para os de fora e não ser bom para os de dentro. Essa lição do comportamento do profeta Eliseu mostra para a gente que ele teve que voltar para despedir dos seus pais. Ele está cumprindo o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando trata dos 10 mandamentos. Ele está dizendo: honra seu pai e sua mãe. Logo depois, ele honrando os seus pais, quando ele volta para dar satisfação, significa
que Deus está levantando alguém que tem valor. Valor diante de Deus somente não, mas tem valor perante os seus pais. A gente sabe que quem é um bom filho, uma boa filha, consequentemente será um bom marido e uma boa esposa. Essa regra não mudou, e isso é importante para quem deseja formar uma família, começar a perceber como que os pais são tratados. Se é com gritaria, se é com desrespeito, vai gritar com você, também vai te respeitar. Não pense que contigo será diferente. Se grita, se desrespeita com quem sustentou, com quem deu de comer, com quem vestiu, vai gritar e vai fazer com você também. Então Eliseu mostra um comportamento diferente, dizendo que por mais que a gente tenha um chamado de Deus, nós precisamos ser alguém que some com a nossa família ou com a nossa casa. Por quê? Ele trabalhava na fazenda. Aonde? Na primeira junta de boi? Não, na 12ª lá atrás. Eliseu ensina para a gente que não importa o lugar, se a gente está na frente, se a gente está no meio ou a gente está atrás. A questão é que Deus nos deu oportunidade para produzir no lugar que Deus nos colocou. A produção ela é importante porque revela fertilidade. Para quem se propõe a frutificar, que é o tema desse ano 2025, Deus quer que você primeiro frutifique dentro da sua casa, para depois você frutificar em qualquer lugar que Deus lhe enviar. Ele é qualificado, por quê? Porque ele está dando um exemplo de um bom filho. Então ele, despedindo dos seus pais, honrando os seus pais, a conversa não é mostrada no texto, mas de fato acontece que ele com certeza agradeceu ao pai e à mãe pela oportunidade. Mas agora, paiinho e maninha, como diz na Bahia, agora eu tenho que ir embora, agora eu tenho que cumprir o meu chamado. Eu imagino o coração desse pai, eu imagino o coração dessa mãe, as lágrimas nos olhos, dizendo: eu tenho que ir. Até agora eu tive que ficar aqui, mas agora eu tenho que ir embora. E o pai, o coração do pai e da mãe dizendo: ele tem que ir. Deus nos deu ele até esse tempo e agora Deus vai cuidar dele. E você sabe que o chamado de Deus dói para quem vai, para quem aceita e para quem ficou. Você sabe que quando a gente ama as pessoas e ela tem que ir, ela precisa ir, é o processo de distanciamento que faz parte da vida. Para a gente que está indo, a gente sente falta, a gente chora. E para quem está nos deixando, a gente também sente falta. Mas o importante é que o que parece que os seus pais entenderam, que até aquele momento Deus deu a eles para que eles pudessem cuidar. Mas agora Deus ia direcionar para um novo tempo. O distanciamento faz parte da vida. Há tempo para juntar, segundo Eclesiastes, há tempo para separar. Isso acontece, faz parte da responsabilidade da vida, faz parte do chamado. Para quem está disposto a obedecer, vai distanciar-se de pessoas. Para quem está disposto a cumprir o chamado de Deus, vai ter que deixar pessoas para trás. Isso é um processo absolutamente natural, e Deus assim vai cuidando de quem foi, e Deus também cuida de quem ficou. Assim aconteceu com o profeta Eliseu. Ele indo agora para um processo de treinamento. Ninguém que vai assumir uma responsabilidade vai passar anteriormente, primeiro, para ser treinado por Deus. Vai ter que aprender com quem sabe, para poder depois, lá na frente, começar a fazer sozinho, no sentido humanamente, para poder desenvolver o seu ministério. Então ele precisou submeter-se à autoridade de Elias. Ele precisou submeter-se à autoridade de Elias. E aqui vai uma resposta e uma direção de Deus para a tua vida. Para quem quer crescer, primeiro tem que aprender a se submeter a quem Deus colocou para te mentorear.
Você primeiro vai ter que aprender a se submeter à autoridade de homens, de pessoas que Deus colocou na sua vida. Não tem como crescer, obedecer, ser bem treinado para assumir o lugar, se eu não me submeter à autoridade de pessoas que Deus colocou na minha história. Então ele agora, de forma diligente, acompanha o profeta Elias para onde ele vai. Teve um tempo que Elias falou: eu vou ali e você me aguarda aqui. Ele falou: vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Sabe o que eu vejo aqui, pastor João? Uma das qualidades que a gente precisa encontrar no meio do povo de Deus, sabe o que é? Lealdade. Tem muita gente boa, tem muita gente talentosa, mas poucos são os leais. Pastor João, vim profetizar do Rio de Janeiro, que mais do que os bons que lhe cercam, será os leais que estão e aumentarão sobre o teu ministério e a tua família. Porque os leais nos protegem quando alguém nos ataca pelas costas. Quando não temos direito de defesa, o olhar diz: eu conheço ele, sei o caráter que tem, e isso não é verdade, e na minha presença mal dele você não fala. Vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Sabe o que ele está mostrando para a gente aqui também? Se Deus lhe colocou para me mentorear como autoridade espiritual para o meu ministério, eu não abro mão daquilo que tu tem para me entregar através das tuas experiências. Sabe qual é o problema de alguns jovens, talvez não seja aqui? É não se submeter àqueles que têm mais experiência. Quando ele pensa que sabe muita coisa e vem um experiente, fala: já passei por essa rota, conheço esse caminho, não vai que você vai se dar mal, eu sei o que eu faço. Nisso acontece o que Deus não queria: o fracasso, os problemas, as alianças erradas, as consequências que alteram o destino. Então o texto está mostrando com a atitude de Eliseu que ele está debaixo de autoridade, respeita e tem lealdade com essa autoridade, não abre mão do que essa autoridade tem para lhe entregar. O tempo foi passando, Deus foi mostrando que o tempo de levar Elias estava próximo. Agora estavam os seus companheiros, que faziam parte da escola de profeta. A gente sabe que quem fundou a escola profética foi o profeta Samuel, e logo depois assumido por Elias, e posteriormente também a Eliseu. Mas é uma coisa interessante que a gente precisa pontuar nesse texto: o quê? Eliseu foi encontrado na cidade de Abel-Meolá e chamado por Deus ali. A pergunta é: por que o substituto não veio da escola de profeta? Deus pega alguém que não é da escola de profeta para poder levantar e se tornar profeta e líder de todos aqueles que estão ali. E eu comecei a perceber que Deus não trabalha como o homem trabalha. O homem cria as suas estratégias e toma até as suas decisões, e Deus até permite. Mas quando Deus quer intervir para poder realizar o que Ele quer na vida de alguém, Ele quebra o protocolo dos homens. Ele pega alguém que não faz parte de um determinado meio e fala: eu vou te pegar de lá e vou trazer para cá, para se tornar líder desses que já estão. Tem gente que não entende isso aqui, eu vou dizer com toda clareza, porque Deus falou para mim. Tem gente que não entende, falou: eu vou ter que suceder porque eu faço parte dessa escola. Mas deixa eu dizer, legado ele não é genético, legado é espiritual. Quem era então para suceder Saul? Jonatã. Se o legado fosse genético, quem seria rei em Israel era Jonatas. Mas o legado é espiritual. Quem foi levantado por Deus, que estava pastoreando ovelha em Belém,
Davi, que não fazia parte do rol da realeza, porque Deus levanta quem Ele quer e contraria as vontades do homem. Deus tem um controle de tudo, porém Deus não controla tudo. Deus deixa os homens tomar a sua decisão, porém Ele, quando quer intervir, Ele mostra que tem um controle de todas as coisas. E eu vim dizer para você uma coisa: nesta lista você pode nem estar com o nome constando lá, mas se Deus tem uma obra a realizar na tua vida, Ele vai ir aonde você está, vai te levantar aonde você estiver, e não importa a sua geografia, não importa a sua condição social, Ele vai te levantar e te colocar numa lista seleta, onde o homem não te planejou, onde o homem não pensou em você, mas a eternidade olhou para a terra e disse: quem eu quero vai entrar para esse lugar, quem eu quero vai entrar nessa porta, quem está fora vai ter que entrar. Você se lembra quando Deus levanta o profeta Samuel para poder sacrificar o Senhor e ali Deus revelar o futuro rei de Israel? Foi assim, e o texto vai mostrar que passando os 7 filhos, Deus rejeitou a todos. Mas olha bem uma coisa, é estranho isso acontecer, passar 7 filhos, sendo que Jessé tinha o 8º filho. Não era normal. No período da tradição do sacrifício, o pai sabia, que era o mentor, o sacerdote da casa sabia que quando o profeta ia sacrificar na sua casa, ele tinha que pegar todos os filhos. Mas a pergunta, pastora, por que Davi estava fora? É porque Davi não tinha relevância segundo a visão do seu próprio pai. Então, se dependesse de Jessé para que Davi pudesse ser escolhido, ele nunca seria quem ele foi. Mas só que Deus faz assim: Deus pega alguém que está lá fora e coloca para lugares para poder inserir. E tem muita gente tentando sentar na cadeira aqui, sentar no lugar aqui. Aí Deus está dizendo: quem vai sentar não está nem nesse meio. Tem gente achando que vai ocupar lugar que Deus já reservou para você. Mas a pergunta é: Davi brigou por lugar? Não, Davi ficou fazendo o que ele tinha que fazer, pastoreando as ovelhas, submetendo ao seu pai, trabalhando, tendo paciência com a oposição dos seus irmãos. Ele trabalhando, não fez nada diferente. O conselho de Deus é: continue trabalhando, continue se submetendo, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque quando Deus quer revelar o teu chamado, Ele vai te pegar aonde você estiver. Quem estava fora agora começa a entrar, quem não tinha acesso começa a entrar. Tem mais algum moço aí? Tem. É onde ele está? Ele está pastoreando lá. Então ninguém se assenta à mesa sem antes ele chegar. Sabe o que Deus está fazendo? Para quem trabalha, pastor João, para quem se submete à autoridade, para quem está vivendo a sua vida no contexto que Deus inseriu nesse momento, vai viver um tempo de porta aberta que nunca viveu, vai viver um tempo de transição que nunca viveu, vai viver um tempo de mudança que nunca viveu. Continue fazendo na simplicidade, continue trabalhando na simplicidade, não perca a sua humildade, porque Deus habita na humildade, Deus habita na simplicidade. A tecnologia aumentou, os homens adquiriram conhecimento, mas Deus ainda trabalha na simplicidade, ainda honra o trabalho das mãos daquele que é simples, daquela que é simples. O evangelho é simples, Jesus é simples, Deus habita na simplicidade. Nesse período onde as pessoas querem impressionar a muita gente para alcançar lugares, o céu está dizendo assim: você só se preocupe comigo, porque eu sei o lugar que eu tenho para você. E Davi foi escolhido. Então Deus faz assim: pegou Davi, pegou o profeta Elias, pegou Eliseu, Eliseu agora está presenciando um momento crucial do seu ministério. Elias pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você antes de eu ser tomado? Ele falou: quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre você. O que ele está dizendo? Eu quero fazer o que tu faz, mas eu quero ir mais longe. Sabe o que Deus está dizendo? Elias poderia dizer: ousado,
ou chamar ele de arrogante, não. Mas só que ele faz um pedido por consciência, sabendo que Deus o chamou e que Deus daria a ele uma porção que não deu para ninguém. Ele está dizendo que ele revela o desejo do profeta Elias. Como seu mentor, ele quer que os seus discípulos cheguem mais longe do que ele. Todos os pais, todas as mães, não desejam nada menos que os seus filhos cheguem aonde eles não chegaram. Pisem em lugares que eles nunca pisaram. Não é assim que a gente deseja? É assim. Não tem outro desejo. Vai ser você igual o senhor, não. Igual a mim, não. Vai ser melhor do que eu. Vai chegar mais longe do que eu. É isso que a gente deseja. Então ele pediu aquilo que ele mapeou, que o profeta Elias sabia que era coerente. Então Deus agora o toma. Uma carruagem desce. Uma aparição celestial separa ele do seu mentor. Se a carruagem não desce para separá-lo, ele vai embora junto com o seu mentor. A carruagem o separa. E depois Elias é levado por um grande redemoinho. E agora a capa vem, ele pega a sua capa. A primeira missão é: passa pelo Jordão. Ele passa pelo Jordão, o Jordão se abre. Ali se confirma o seu chamado. As pessoas no começo estavam resistindo a ele, mas disse: como Deus foi com Elias, está sendo contigo. E por causa que Deus é contigo, nós também estaremos contigo. Existem pessoas que vai no começo lhe resistir, mas quando perceber que Deus é no teu ministério, na tua igreja, no teu chamado, na tua família, vai se submeter por causa dos resultados que a unção no teu ministério vai promover. Então agora, ele vivendo o seu ministério, o avanço para o final. Ele vivendo o seu ministério, ele passa por trajetos. Ele passa por lugares. Ele tem um período de retiro que é lá no Carmelo. O Carmelo é um lugar histórico, um lugar memorável, onde aconteceu a maior batalha entre Elias e os profetas de Baal e Aserá. Foi quando ele clama a Deus. Antes, reparando o altar, Deus respondeu com fogo. Então aquele lugar ficou conhecido, o lugar que Deus se manifestou com fogo. Por causa desse lugar, Eliseu ia para lá se retirar, segundo a história bíblica. Mas o texto vai mostrar que, segundo o trajeto que ele fazia, ele teria que passar por uma cidade chamada Sunem. Qual é o nome da cidade? Sunem. Essa cidade, segundo a história bíblica, é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade muito próspera, onde os moradores ali, eles nutriam no seu comportamento uma generosidade sem igual. Segundo o texto vai mostrar que quando ele passava por ali, uma mulher de Sunem, uma mulher que a Bíblia não traz o nome, mas mostra a sua ação. Ela retia tanto ele quanto o seu servo para comer pão. O que a gente percebe no texto aqui é que havia uma prática de ação humanitária nesta cidade para aqueles que passavam por lá, para os forasteiros que passavam por lá. A cidade está dando uma resposta. Qual é a resposta? A cidade é pequena, mas quem passar por aqui será marcado pela nossa generosidade. Deixa eu dizer algo para você, abrir um parênteses que desceu agora. Você pode ser pequeno, pode ter pouco recurso, mas a liberalidade e a generosidade não está em quem é grande, em quem tem muito. Só está no coração daquele que decide fazer o que precisa ser feito. Não precisamos de ser muito grandes ou ter muita coisa, é só querer fazer. Pode ser pouco que eu tenho, que você tem, mas eu faço meu pouco com excelência. É pouco, o carro não é do ano, mas quando eu faço algo por alguém, eu faço com excelência. Eu me lembro que eu dando carona no meu carro para algumas pessoas, era muito tarde, e a pessoa disse para mim assim: me deixa aqui nessa esquina, daqui eu vou andando até lá, e já sou muito grato, pastor, pela carona que o senhor e a sua esposa me deu. Então, aí
eu falei assim: deixa eu dizer algo para a senhora. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de receber bênção pela metade. Se eu não gosto de receber bênção pela metade, eu tenho que aprender a me doar também por inteiro. Eu falei: te levaremos até a porta da sua casa. Pastor, está muito tarde. Não importa, a bênção é completa. Você gosta de receber bênção completa? Aprenda a se doar completamente também. Aprenda a semear completamente. Sabe por quê? Porque quem muito faz, recebe além do que precisa. Você não pegou isso aqui não. Quem muito faz, recebe além do que precisa. Eu vim profetizar para você que Deus está movendo o coração da igreja, da Advec Castelo, para viver um período de prosperidade nunca visto. É no pouco que você tem que você vai liberar com excelência. Tua casa pode ser humilde, mas quem passou por lá, sabe, é humilde, mas ali trata com excelência. É pequeno, mas trata com excelência. Eu vim dizer para você que o diabo não vai parar a tua prosperidade. Por quê? Porque quem se doa integralmente, o diabo não tem poder para inverter essa colheita, porque quem investe muito, colhe muito. E a lei da proporcionalidade que a Bíblia fala sobre generosidade e entregar é muito além daquilo que entrega. Tu põe lá e planta uma semente e nasce uma árvore com muitos frutos, e você colhe além daquilo que você investiu. É Deus dizendo: ninguém me ganha na matéria da recompensa, ninguém me ganha na matéria do doar, ninguém me ganha na matéria da generosidade. Ele é o primeiro a dizer para você: eu dei o melhor que eu tinha. João capítulo 3 versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele doou o seu melhor, ele deu o melhor que ele tinha em favor da humanidade. Ele foi o primeiro a doar. Oh, glória a Deus, para mostrar para mim e para você que ele é a sua regra, o seu exemplo. O que ele fez, você e eu precisamos fazer para viver um tempo de sobrenatural. Existe porta que só vão abrir quando você investir. Existe projeto que só vai sair quando você investir. É quando a gente entrega para Deus, Deus vai lá e abre. Ele passando por essa cidade, o texto vai dizer que ela retia ele e seu servo para comer pão. Eu disse que era uma cultura daquela cidade. É pequena, mas é generosa. É pequena, mas tem valor. É pequena, mas honra. É pequena, mas tem princípio. É pequena, mas faz aquilo que é bom. Sabe qual é o problema da atualidade hoje? Vislumbram aquilo que é grande e deixam de vislumbrar aquilo que é excelente. E eu digo por várias vezes, já preguei em muitos lugares, já passei por muitas igrejas, muitas pessoas, muito tempo pregando, e eu já vi companheiros meus mudando a mensagem porque a igreja é pequena, mudando a mensagem porque só tem 10 pessoas, pastor, mudando a mensagem porque a igreja é muito simples, mudando a mensagem porque o povo é muito simples. E uma coisa que eu percebi, que esse tipo de exemplo é para a gente perceber e não reproduzir, porque pode ter uma ou duas pessoas, a intensidade tem que ser a mesma. O lugar pode ser pequeno, mas a intensidade tem que ser a mesma. Sabe por quê? Porque o que é importante não é quem não veio, o importante é quem veio. Pastor, só veio 5, os melhores 5 que puderam estar naquele momento. Deus está dizendo, pode ser pequeno, pode para muitos ser insignificante, mas é de lugar pequeno que Deus faz coisas grandiosas. Eu vim profetizar que é de lugar pequeno que Deus vai fazer coisas grandes. Você quer uma prova? 1 Reis capítulo 5, uma serva que não tem nome, disse, se meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, que está em Samaria,
ele seria curado. Eita glória! Uma escrava de Israel agora trabalhando pela esposa de um grande oficial general, e a voz daquela menina que ecoou, que passou pela cozinha e chegou às portas do palácio, ao ouvido ali do seu general e do rei. Sabe o que eu estou dizendo? É alguém que é pequeno, mas é alguém que Deus levanta, que tem mensagem poderosa. Eu vim dizer para você uma coisa: se você abrir a sua boca e tiver à disposição de Deus, a mensagem que sairá da sua boca vai para lugares que você nem imagina. Você pode ser pequeno, mas a mensagem que ela falou chegou até o palácio. Eu vim profetizar que você pode estar numa condição totalmente desfavorável, mas Deus vai te levantar como uma voz profética. Essa menina foi ali levada como escrava, tirada do seio da sua família, humanamente olhando, uma tragédia, mas Deus tem o seu caminho na tormenta, segundo Amós capítulo 3. Deus agora levanta essa menina para promover uma mensagem de milagre. Por causa da mensagem que ela emite, esse homem recebe a cura, mergulhando 7 vezes no Jordão. Eu vim dizer que Deus vai levantar pessoa pequena para alcançar gente grande, para promover milagres e prodígio. Eu quero profetizar que Deus vai levantar pessoa aqui para pegar empresário bem sucedido, pessoas ricas, milionárias, mas passa por problema, porque quem tem dinheiro tem a chave da terra, mas quem tem Deus tem a chave da terra e tem a chave do céu. Oh, aleluia! Deus está levantando pessoa aqui hoje. Eu estou pregando e estou recebendo. Deus está levantando gente aqui que vai vir com uma mensagem poderosa, com uma unção incrível, e vai fazer a diferença. Vai pisar em lugar grande, vai ser alguém que vai ser relevante aonde pisar, seja no lugar simples, numa comunidade, ou seja numa grande metrópole. Não importa onde você estiver, que seja num pasto ou que seja num palácio, mas a relevância do teu chamado vai se manifestar e a glória de Deus vai se revelar. Deus está levantando nessa geração gente que era desprezível diante de muito, gente que aos olhos humanos não tem capacidade, mas Deus pega aquela pessoa lá e começa a trabalhar como o olheiro trabalha no vaso. Deus começa a trabalhar na pessoa, Deus começa a dar sabedoria, Deus começa a dar unção, Deus começa a dar poder, Deus começa a dar àquela pessoa treinamento. E quando alguém fala assim, vou ver para quem eu vou dar oportunidade, aí vai olhar, vou dar para aquele ali, mas aquele ali é Deus já direcionando alguém. Oh glória a Deus, aquela pessoa vai chegar no local estratégico, porque eu vim dizer para você que vai ter a oportunidade que alguém vai lembrar do teu nome, mas alguém vai dizer, não conhecemos ele, não conhecemos ela, quem é ele, quem é ela, mas com aquela aparência, com aquela situação que ele vive, não é possível. Aí Deus vai bradar do céu, chama ele, chama ela, dá oportunidade, porque através da boca dele e da boca dela, eu tenho uma mensagem para entregar para quem se diz ser grande. Tem muita gente achando que é grande porque tem um poder da determinação, mas que é uma verdade. Deus está levantando pessoa para assessorar gente grande. Voltando para o texto, eu finalizo. Ela percebendo, a mulher sunamita, que esse homem que passa por eles é um santo homem de Deus. É o quê? Um santo homem de Deus. Com quem que ela conversou? Com seu marido. Ela diz, filho, amor, meu bem, não sei, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Mas o que que ela está dizendo? Dentro de um quadro de profundidade, ela está dizendo o seguinte: esse homem que passa por nós é diferente de todos que já passaram por aqui. Porque a palavra santo significa separado. É alguém que tem uma característica diferenciada. Ela está dizendo, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Além dele ser separado, ele tem uma qualificação. Qual é? O seu caráter. Porque em nenhum momento o texto mostra ele profetizando, ele orando por ela. Ele comia, porque ela insistiu, era uma questão de honra.
e passava, voltava, comia e ia embora. Ela poderia não investir. Olha bem isso aqui. Ela poderia não investir. Por quê? Está só de passagem. O que eu ganho investindo alto em quem está só de passagem? Não é assim que funciona? O que eu ganho investindo alto em quem só está de passagem? O que você ganha? Olha na perspectiva de reino. É porque quem passou, Deus colocou na tua vida para você investir. Por quê? Deus quer fazer algo maior na sua vida. Esse investimento que ela faz, para ela, investimento natural, uma generosidade. Mas para o reino, para Deus, está somando alguma coisa. Está somando uma quantia que ela jamais imaginaria. Aí ela falou assim, já que ele é diferente, já que ele é um homem de muito caráter, separado, vamos fazer o seguinte, não vamos apenas retê-lo para comer pão, ela com seu marido, vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar tudo que ele precisa, e quando ele passar por aqui, ele se hospeda, e está tudo bem. O seu marido, compreendendo a mensagem e a importância desse investimento, olha bem, ela estava investindo para comer pão e ir embora, mas agora ela aumenta o nível do investimento. Irmãos, pega isso aqui. Você só investe alto naquilo que você entende que é relevante. Sabe qual é o problema de muito? Está olhando para o número, mas não está olhando para a relevância. Aí, ela aumenta o seu nível de investimento. Só investimos naquilo que é relevante. E agora ele passa, ela não somente dá comida para ele, o alimenta, mas também dá um lugar para ele descansar. O tempo foi passando, ele foi recebendo esses investimentos, e o texto vai dizer que o profeta fica agora numa situação bem desconfortante. O quê? Como que eu posso sair daqui sem fazer nada por ela? E o nosso presidente sempre diz que a gratidão é a memória do coração. Gente grata é outro nível. Poderia pregar sobre gratidão agora. Citaria Daniel, do capítulo 2, do 42 em diante, quando ele estava perante o rei, foi promovido e falou, mas promove também os meus amigos. Gratidão vai mais além do que uma palavra, um bater no ombro, mas é revelado em ações legítimas, que é uma verdade. Quem é grato a você vai lembrar do teu nome no tempo da oportunidade. Quem é grato a você vai lembrar do teu nome no tempo da oportunidade. Só quem é grato lembra. Então o texto vai mostrar que ele falou assim, pergunta a ela o que ela precisa. Se eu falo ao rei, ao seu respeito, ou ao comandante do exército, ou ao general do exército. Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo, usando a sua maior influência, para poder dar a ela o que ela precisava ou não, porque ele não sabia. É Eliseu dizendo, eu não posso investir baixo em quem investiu em mim alto. Eu vou repetir isso aqui. Eu não posso investir baixo em quem investiu em mim alto. Tem gente que acreditou em você quando nem você acreditou, e agora teu investimento é pequeno. O que é isso? Tem gente que te estimulou quando você estava desanimado, e agora que tu está bem, o investimento é pequeno. O que é isso? Ele disse, eu não posso investir baixo sem ela investiu alto em mim. Então vamos fazer o seguinte, qual é a minha maior influência, pastor? É falar diretamente com o rei. E minha segunda maior, falar com o comandante do exército. Sabe o que ele está dizendo? Porque o que eu disser vai mudar a vida dela. A influência que eu tenho é para mudar a vida dela, como ela fez comigo, sem nenhum tipo de obrigação. Mas só que ele oferecendo o melhor que ela tinha, ela diz, não preciso de nada disso. Eu sou uma mulher do povo. O que ela está dizendo? Com tudo que eu tenho e onde eu vivo, está tudo bem. Mas só que quem é grato não fica satisfeito com esse tipo de recusa, não. Eliseu fala assim, Geazi, faz o seguinte, faz um levantamento aí.
ela não tem tudo que ela precisa. Eu sei que ela é modesta. Levanta aí. Ele levantou, falou assim, ó, ela não tem filho, o seu marido é idoso. O texto aqui, marido idoso, não está apenas retratando a idade avançada dele, está também retratando que ele não tinha mais saúde íntima para que isso pudesse acontecer. Então havia duas impossibilidades para que ela pudesse gerar. Mas só que o profeta, percebendo que o que ela precisava não é nada material, o que ela precisava era aquilo que o dinheiro não poderia dar, mas somente a unção poderia liberar. Vou repetir. O que ela precisava não era aquilo que o dinheiro podia dar, mas aquilo que a unção poderia liberar. Então ele disse para ela, chama ela aqui, ela se põe na porta. Ó, se põe na porta. Pode falar. Daqui a um ano. Quanto tempo? Daqui a um ano. Você abraçarás um filho. Ó, Deus revelou o sexo, filho. Daqui a um ano. Aí sabe qual foi a resposta dela? Não mintas para a tua serva. Não zombe de mim. O que ela está dizendo para ele? Ela está descredibilizando a profecia? Não. Ela está revelando uma marca que ela carrega há muito tempo. Todo mundo sabe que todo mundo que se casa um tempo curto ou mediano vai gerar filho. Mas quando nesse tempo curto, mediano ou longo prazo não acontece, nesse período, muita gente já fez perguntas que era totalmente inequívoca. E aí, você não vai ter filho? Vai ter filha velha? Vai ter filho velho? Não é assim? E o constrangimento se manifesta. É ou não é? É. Aí ela revela uma marca. Qual é a marca? A marca de não ter a oportunidade de gerar e não ter tido a extensão da sua família. A sua alma estava marcada pelas ações das pessoas. Porque quem tem não sabe o peso de quem não tem. Quem tem muito não sabe o peso de quem não tem falta. Então, ela mostra uma marca e uma frustração que ela carregava dentro dela. Mas a Bíblia vai dizer que no período de um ano, ela abraçou nos seus braços o filho. E não somente abraçou, o texto vai dizer, e o menino cresceu. Versículo 18, e o menino cresceu. Eu vim profetizar, através da unção que está sobre esta igreja, Deus vai abrir o que estava fechado. Vou repetir, Deus vai abrir o que estava fechado. Quem não gerava, além de gerar, vai gerar e ainda vai pegar nos braços, mas ainda vai usufruir porque vai crescer. De repente, a profecia para você não é filho, sem problema, mas Deus quer te dar um projeto, e Deus está dizendo para você, vou te dar uma ideia, vou te dar um projeto, vai abrir uma porta, e você não vai apenas entrar por ela não, mas você também vai crescer nessa porta, você também vai prosperar nessa porta. Eu vim profetizar para você que você não vai ter o gosto somente de gerar, mas você vai ter o gosto de gerar, de pegar nos seus braços e viver o crescimento da promessa. Oh, aleluia! É Deus dizendo, eu já estou paralisando o quê? O espírito da morte sobre essa criança. Eu já estou paralisando o espírito da falência nesse projeto. Você vai gerar, vai estar na mão e vai crescer. O menino cresceu e logo depois morreu, depois ressuscitou. O projeto de Deus pode até passar por intercorrência, mas a palavra continua de pé. Ele vai crescer e vai chegar até o final. Fica de pé, fica de pé.